Boa noite a todos. Essa audiência pública, o tema de licença-prêmio, o projeto que foi lido ontem na sessão extraordinária. E sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença de vocês nessa audiência pública, que vai tratar de um tema importante, que é o projeto de lei complementar número 85/2019, que institui a licença-prêmio dos servidores públicos municipais, esclarecendo que a autoria é do Executivo e que o Legislativo pretende votar aquilo que for consensuado entre as partes. Passo a palavra ao secretário de Administração, senhor Diógenes, para que explique as propostas e a melhoria na lei vigente. Então são 36 slides, né, Diógenes, que ele vai fazer a explanação, e quem tiver dúvida e estiver aqui no plenário, a gente vai estar aí disposto a esclarecer. Diógenes, você tem a palavra, por gentileza. Boa noite a todos. Já foi dito meu nome aqui, é meio difícil, mas é Diógenes de Magalhães. Sou secretário de Administração da Prefeitura nessa gestão 2017 e 2020. Nós tivemos uma reunião na Câmara e foi sugerido com os vereadores, e foi sugerido que fizéssemos essa audiência pública para esclarecer como funciona a licença-prêmio, já que nós estamos propondo também uma alteração dessa lei. A lei da licença-prêmio é a lei 3.530, que foi aprovada em dezembro de 2018. E agora a gente está propondo algumas alterações. Eu vou falar em cima dos slides, que vai ficar mais fácil a compreensão. Então estamos aqui, eu, doutor Reinaldo, e o Daniel gentilmente faz parte lá da nossa equipe na administração, está nos acompanhando nessa audiência. Doutor Reinaldo Antônio Aleixo, procurador do município. O que nós vamos abordar aqui hoje? Um resumo sobre a licença-prêmio, quando o servidor adquire a licença, os motivos de interrupção da licença, as formas de concessão da licença, o prazo para concessão, alguns exemplos práticos que nós colocamos aí, o projeto de lei que a gente está propondo agora, aqueles mesmos exemplos práticos dados em cima, nós vamos fazer agora à luz da nova reforma, e depois, não sei se há um protocolo a seguir, mas podem ter algumas perguntas. Tá? O resumo da licença. A licença, ela é um período de descanso do servidor, e o requisito para esse período é o cumprimento do tempo de serviço em forma de quinquênios, sendo eles de 5, 10 e 15 anos. E o benefício é concessão de 5 dias, 10 dias ou 15 dias no máximo de descanso por ano, após o cumprimento do requisito. A tela está cobrindo, né? Muito bem, esse aí é um resuminho bem básico da licença-prêmio. Quando que o servidor adquire a licença? O servidor adquire após cumprir 5 anos, 10 ou 15 anos de trabalho, sem as intercorrências do artigo 2 da Lei 3.530. Ele adquire esse direito ao gozo de licença na razão de 5, 10 ou 15 dias, respectivamente. Então, veja, para que tenha direito à licença, é necessário ter tempo de serviço ininterrupto. Tem alguns detalhes que eu não vou passar aqui, porque senão a gente ficaria muito mais tempo. Mas o resumo é isso. A cada 5 anos de trabalho,
a cada 5 anos de trabalho, o servidor passa a ter direito a 5 dias de gozo por ano. E ao mesmo tempo em que ele está gozando esses 5 dias por ano, ele vai estar trabalhando durante o ano para mudar de categoria, para a categoria 10, que seriam 10 anos. E aí ele passa a ter direito a 10 anos em cada ano. E ao mesmo tempo em que ele pode gozar esses 10 dias em cada ano, ele está contribuindo com o seu trabalho para adquirir a categoria de 15, que daí passa a ser 15 dias, e esse é o limite que a lei estabelece. Tá? Vamos caminhar. Quais são os motivos da interrupção? Quando que o servidor perde o direito? São 2 classificações que nós temos. É a perda com o reinício da contagem, e 2 situações, melhor dizendo. Uma é a perda com o reinício da contagem, a outra é a prorrogação. O servidor não perde, mas é prorrogado o prazo dele. Vamos ver aqui. Primeira situação, mais de 6 faltas justificadas num período de 5 anos. 5 anos. Oi, desculpa, injustificadas, né? Eu li aqui justificadas, né? Injustificadas. Então, se o servidor tiver mais de 6 faltas, teve 7 faltas injustificadas, não é aquela falta de médico, que fui ao médico e trouxe um atestado, isso é justificado. Mas aquela falta injustificada, faltei, porque eu faltei mesmo, precisava assumir, resolver um outro problema e não fui ao trabalho. Tive a falta, tive o desconto. Então é uma falta injustificada, não teve uma justificativa legal, né? Amparada por lei. Mais de 6, durante 5 anos, veja que o tempo é longo, 5 anos, provoca a perda e o reinício da contagem do período aquisitivo. Tá? Uma outra situação, mais de 30 dias de faltas, agora sim, justificadas. Aquela que eu fui ao médico e peguei o atestado, aquela que eu fui, que eu trouxe um comprovante, né, de apresentação em justiça, alguma coisa assim. São faltas justificadas, teve uma justificativa legal. Essas faltas somadas no ano 30, em 5 anos, também provoca a perda e reinício da contagem. Condenação em processo administrativo disciplinar. Veja que não é apenas responder ao processo, é ser condenado no processo. Aplicou-se uma penalidade. A lei não diz qual penalidade, então é qualquer penalidade. Ela não determina uma específica. Então, qualquer penalidade num processo administrativo disciplinar, em 5 anos, enseja a perda e o reinício da contagem. Afastamento para assuntos particulares. São aqueles afastamentos para fins pessoais, né? Tem um nome, Daniel? Licença sem vencimento. Você afastou, ou o servidor, né? Se afastou para licença sem vencimento, também provoca a perda e reinício da contagem. E, se não me engano, essa é a última situação, a licença saúde por mais de 90 dias. Até 90 dias de afastamento para a saúde, nada acontece. Tá? Até 90 dias. Depois de 90 dias, eu afastei 100 dias. Somando nos 5 anos, eu afastei 100 dias. O que vai acontecer? Vai haver uma prorrogação pelo mesmo tanto de tempo que eu fiquei afastado. Veja que tudo que nós estamos falando aqui diz respeito ao período aquisitivo. Nós não estamos falando ainda de gozo. Estamos falando do período aquisitivo. Tá? Então, esses são os motivos de interrupção da licença. Qual que é a forma de concessão? A licença, o princípio, a alma da licença, como eu costumo dizer algumas vezes,
é que ela é um acréscimo às férias, mas poderá ser gozada de forma apartada das férias, por meio de um requerimento protocolado pelo servidor, conforme determina o artigo 3 da Lei 3.530. Então, a licença-prêmio, ela veio com esse princípio de ser uma extensão. Eu vou ter 30 dias de férias? Não, vou ter 35, porque eu tenho 5 já cumpridos, então posso ter 35. Esse é um princípio. Ah, mas eu tenho que tirar junto com as férias? Não obrigatoriamente. Você pode fazer o requerimento, sendo um servidor, né, tendo direito, já cumpriu o período, pode fazer o requerimento e ter esse gozo em apartado. Prazo para concessão. Veja que nós estamos falando da Lei 3.530, que está em vigor nesse momento, né? Esse prazo para concessão, segundo a lei, é dentro do período de concessão, ou seja, logo após completar o período aquisitivo, assim como já ocorre com as férias. Como que funcionam as férias? As férias é assim: entrei no dia 2 de janeiro, no dia 1º de janeiro do ano seguinte, completei 12 meses de trabalho. A partir do dia 2 de janeiro do ano seguinte, eu posso tirar as férias, porque eu completei meu período aquisitivo. Como que funciona a licença-prêmio? Comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. No dia 2 de janeiro de 2015, passou 5 anos. Eu não tive intercorrência nenhuma daquelas que foram ditas. Adquiri 5 dias para ser descansado em 2016, mais 5 em 2017, mais 5 em 2018, mais 5 em 2019, mais 5 em 2020. Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando e adquirindo de novo o segundo período de quinquênio. Então, em 2021, se eu não tive intercorrência nenhuma, durante 16, 17, 18, 19 e 20, aqueles 5 dias passou a ser 10 dias, até chegar aos 15. Esse é o raciocínio, tá? Mas deve ser gozado no período de concessão, que são os 12 meses subsequentes ao direito adquirido. Então, uma vez que eu entrei 2 de janeiro, no outro 2 de janeiro, daí 5 anos, eu adquiri o direito. Eu vou ter 12 meses para gozar os 5 dias. No primeiro ano aqui. Depois mais 12 meses para gozar o outro. Depois mais 12, mais 12, mais 12. Creio que está dando para entender, né? Funcionamento. A diferença, bom, eu já falei isso, né? A diferença das férias é que o servidor terá o direito de gozar os dias já adquiridos durante os próximos 5 anos, anualmente, enquanto está em contagem do novo período até o limite da lei. Limite da lei, 15 anos ou 15 dias, né? E 15 dias, na verdade. Agora sim, alguns exemplos práticos. Tudo que eu falei até o momento diz respeito à lei que está em vigor. Daqui a pouco a gente vai entrar na proposta para mudar. Exemplos práticos nessa lei que está em vigor. Como é que funciona? Vamos pegar um caso aqui, ó. Exemplos práticos de perda ou prorrogação do direito à licença-prêmio. Só lembrando que, caso o servidor não apresente as ocorrências, aquelas listadas lá, não vai sofrer penalidade nenhuma, nem perda, nem prorrogação, ele vai ter o direito. Tá? Então, o caso que tem direito, eu não trouxe aqui. Só trouxe aqueles casos para mostrar quando perde, em que situação que perde. Tá? Vamos lá. Exemplo 1. Servidor A, ele foi admitido em 10/8/2013. Aí eu fiz uma tabelinha aqui, para tentar exemplificar. Olha só. Ele entrou em 2013, e nesse ano de 2013, ele entrou em agosto, e ele teve 4 faltas. Em 2013, mais 3 em 2014. Sendo que a última falta dele foi no dia 5 de março. O que vai acontecer com esse servidor? Aqui ficou ruim de ver, eu usei uma cor aí amarela, mas aqui, ó, é o dia imediatamente após esse.
interrompe o período dele aqui, ele já tinha, sei lá, aqui foi 5/3, alguns meses, né, de trabalho, mas ele perdeu esses meses aqui e começou a contar novo prazo aqui. Por quê? Porque ele teve 7 faltas. Olha o resultado. Oi? Injustificadas, desculpa. Injustificadas, é muito bom esclarecer. Faltas injustificadas. Então, esse aqui é um exemplo de perda por faltas injustificadas. Ele perdeu nesse dia aqui, ó, porque teve 7 faltas, começou o reinício no dia seguinte. Aí, ele trabalhou de 14, 15, 16, 17, 18 e 19, até o dia 5 de março, porque ele começou no dia 6 de março, ele adquiriu os 5 dias. Então, ele pode gozar 5 dias de descanso a cada ano, durante a contagem do quinquênio, do próximo quinquênio, do segundo. Tá? Então, em 19, a partir do dia 6/3, ele já tem o direito de gozar 5 dias. Essa é uma situação de falta injustificada. Uma outra situação aqui, ó. Essa já de falta justificada. Peguei o mesmo caso em que o servidor, ele entrou no dia 15 de maio de 2013, também teve perda aqui do direito, ó, ele perdeu aqui, começou um novo período para ele, e nesse novo período ele teve algumas faltas aqui injustificadas, mas que não deram perda. Por quê? Porque foram 4. Mais embaixo ele teve aquelas faltas que eu falei, de atestado médico, que ele justificou a ausência, mas foram mais do que 30. Foram ao todo 37, ó. 10, 15, 20, 25, né? 32, desculpa. 32 faltas. O que aconteceu? Ele perdeu de novo aqui, e reinício da contagem a partir de 5/2, que é a data que está aqui, ó, 5 de fevereiro de 2019. Portanto, esse servidor não chegou a adquirir nenhum quinquênio, não tem direito a gozo. Em tese, ele terá direito só em 2024, se ele não tiver faltas, ou outras ocorrências. Tá? Então, essa aqui é a situação de faltas justificadas. Uma outra situação aqui, o servidor que entrou no dia 2 de janeiro de 2013, e ele teve licença saúde. O que acontece com a licença saúde? Ele tirou 50 dias no ano de 2013, de licença saúde, e mais 50 dias no ano de 2014. Portanto, são 100 dias, que é mais do que 90. Isso ele incorre naquele problema lá de perder. Ou melhor, de perder não. No caso dele aqui é de prorrogar. O último dia de licença dele foi o dia 5/8 de 2014. Em tese, ele teria o direito, como ele entrou no dia 2 de janeiro, ele teria o direito no dia 2 de janeiro de 2018. Por quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. Aqui ele completou 5 anos. Só que ele teve licença maior do que 90. E a lei diz que, nesse caso, prorroga-se por igual período. Somando 100 dias ao dia 2 de janeiro de 2018, vai dar o dia 14 de abril de 2018, que é quando ele vai ter o direito. Aí, muda o período dele para 15/4 de 2018, e ele passa a ter o direito. Então, ó, ele se afastou, aqui no resultado, né? Ele se afastou de licença saúde 50 dias em 2013, 50 dias em 14, aí ele teve 100 dias, portanto, de prorrogação do afastamento, então ele adquiriu em 14/4 de 2018. Portanto, ele pode gozar 5 dias a cada ano, enquanto conta o segundo período. Tá? Gente, é complexo, tá? Mas é assim. Quarta situação. Servidor que entrou no dia 10 de janeiro de 2013. Esse aqui é um exemplo que a gente trouxe de condenação em processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Tá? Então vamos lá. Esse servidor, ele entrou em janeiro, 10 de janeiro. 10 de 2014, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos.
Lá no 4º ano, ele sofreu um processo aqui e foi condenado. No dia 30/10 foi aplicada a penalidade. O que acontece? 30/10. 31/10, que é a data que está aqui, começou um novo período, porque interrompe e começa um período novo. Tá? Então, qual que é o resultado aqui? Ó? Perdeu no dia 30/10 de 17, por condenação em PAD, teve o reinício em 31/10 de 2017, e, portanto, não chegou a adquirir nenhum quinquênio, não tem direito a gozo. Em tese, ele vai ter direito a gozo em 2022, porque de 17 até o 22 vai dar os 5 anos, se ele não tiver intercorrência. Acho que tem mais um exemplo. Esse aqui é um exemplo em que o servidor foi admitido em 10/8 de 2010, tá? Afastamento para interesse particular, aquela licença sem vencimentos. O que acontece? 2013 não teve nada, mas 2014 ele se afastou por 180 dias. E o último dia de trabalho dele foi 5/9. Portanto, interrompeu, né? E começou novo período a partir de 6/9 de 14. Em 5/9 ele terminou o afastamento, então ele perdeu nessa data, e reinício da contagem do período aquisitivo no dia 6/9 de 2014. Se a gente contar daqui até 19 aqui, vai dar os 5 anos, portanto ele tem direito, ele adquiriu 5 dias aqui em 2019. Ele pode gozar os 5 dias a cada ano, enquanto ele está em contagem do segundo quinquênio. Tá? Esse é o caso do processo de afastamento para interesses particulares. Agora o exemplo 6, que eu acho que é o último, esse já é de um servidor antigo, que tem a sua admissão em 2 de janeiro de 99. Portanto, ele tem 20, né? 2009, 2019, dá 20 anos aí, né? Então ele já passou dos 15. Olha só esse caso. Não teve intercorrência nenhuma aqui para trás. Mas em 2018 ele teve 31, aliás, no dia 31/7 ele teve 8 faltas. Nesse ano. A última falta foi no dia 31. Não teve 8 faltas só nesse dia, né? A última falta dele foi no dia 31/7. O que acontece? Começa um novo, aliás, não começa nada para esse caso, porque esse aí é o caso do servidor que já tem os 15 dias. Ele já chegou no limite da lei. Mas então não tem sanção para ele? Tem. Ele perde o direito no ano seguinte. É o que a lei diz. Tem os quinquênios completos. Teve 8 faltas em 2018, nesse dia aqui foi a última. Perdeu o gozo em 2019. Em tese, terá direito ao gozo novamente entre 2020 e 2021, desde que não sofra de novo aquelas intercorrências da lei. Tá? Que são as faltas injustificadas, justificadas, licença, processo, PAD e tal. Afastamento por licença, por interesses particulares. Se ele não sofrer aquilo, em tese ele tem o direito para gozar. Se sofrer, como é o caso aqui, no dia 8, ele perde no ano seguinte. É o que a lei diz. Tá? Muito bem. Tudo que eu falei aqui foi com base na lei atual, existente. Qual que é a proposta? Antes eu queria só mencionar aqui que é o seguinte, o que acontece? Nós tivemos, em 2001, a lei da licença-prêmio. Ela entrou em vigor em 2001, se eu não me engano. A gente estava até checando hoje isso. Em 2010, se não me engano também, Daniel, se você lembrar aí, teve uma mudança que daí entrou a lei assiduidade. Mas em ambas, tanto em 2001 como em 2010, o critério era anual. Não sei se... Tem bastante servidor aqui, eu acho que quase todos nós somos.
critério era anual, então a gente tinha na mente lá, não posso dar mais de 6 faltas no ano, não posso mais de 30 faltas no ano, a licença e tal, o critério era anual. Essa lei ela veio com uma proposta de que o critério é o quinquênio, são 5 anos. Nós começamos a fazer as contas lá no RH e esse tema é um tema difícil de lidar, é um tema, não sei se vocês perceberam aqui, mas não dá para entender assim de primeira. Você precisa elaborar o pensamento, ter calma tal, e às vezes no dia a dia, tanto que não está em vigor ainda, porque sistemicamente é difícil de implementar. O que acontece? Nós observamos que se em 5 anos nós formos fazer essa captação aí de faltas e tal, vai prejudicar muito o servidor, porque teve em mente que podia dar 6 faltas e não ia ter prejuízo. Só que agora se ele deu 5 faltas, 5, quantas ele deu? 25. Aí o que a gente fez? Conversamos com o jurídico nosso, vamos fazer alguma coisa para tentar amenizar, porque senão muita gente vai reclamar e o direito quem estabelece é a lei, e a lei fala que é assim, e a gente tem que agir dessa forma. Mas quem sabe se a gente propuser uma alteração, os vereadores analisarem, achar que é viável tal, e votar, enfim, aí é uma outra questão. Mas a gente pensou em alguma coisa para melhorar e amenizar essa situação. Qual foi essa coisa? Vou falar agora aqui. Projeto de lei, então. Primeiro, nesse projeto que a gente apresentou, é criar uma linha de corte para considerar as intercorrências, que são as faltas e as licenças, e processo e tal, a partir da publicação da lei 3.530, que ocorreu no dia 14 de dezembro de 2018. Antes disso, antes do dia 14, considerar apenas o tempo de serviço. Desconsiderar alguma falta, alguma coisa que teve, e considerar apenas o tempo de serviço. Tá? A partir dessa data aqui. Veja que hoje nós não estamos em 2018. Hoje nós estamos em 2019. Né? Então já passou um tempo aí. Nosso entendimento é que deveria valer a partir daqui por conta da publicação da lei, que lá já está dizendo, né? Quais são os critérios, tá? Tem mais coisa de alteração. Aumentar o prazo da licença saúde para 180 dias, assim como as férias, e prorrogar apenas o excedente ao invés de todos os dias. O que significa isso? Veja, as férias, já existe uma regulação das férias que é pela CLT, e nós somos seletistas. Mas nós somos. Então, a gente queria igualar, ter a mesma regra que tem para as férias, para a licença. São 180 dias lá, 180 dias aqui. E com um fator, até 180 dias de licença, não acontece nada com o servidor. Assim, isso é a proposta, né? Na lei atual, já não acontece com 90. Com 90 dias não acontece nada. Então, se a gente conseguir mudar para 180, até 180 dias não acontece. Mas e se ele tirou 200? Aí acontece. Acontece o quê? Aí prorroga apenas o que excedeu. Então, ao invés de prorrogar 200 dias, como é hoje, não nos 200, mas naquele exemplo que eu dei de 100 dias, prorrogou 100 dias. Se fosse com 90, prorrogaria 10. Com 200, que é o exemplo que eu estou dando, prorrogaria 20. É aquilo que excedeu aos 180. Já que até 180, ele está liberado de não sofrer essa prorrogação. Tem mais alguns pontos. A licença para assuntos particulares, prorrogar por igual período, ao invés de perder com o reinício de contagem. O que é isso? Então, se eu me afastei 6 meses para tratar de assuntos, imagine que você trabalhou, ou eu, né? Eu trabalhei 4 anos. No 4º ano eu tive uma necessidade familiar e eu precisei acompanhar meu pai, que teve um problema de saúde e não tinha jeito, já tinha esgotado férias, já tinha esgotado licença-prêmio.
e eu precisei me afastar. 6 meses, que é o mínimo. Eu vou perder 4 anos. Então, o que acontece? A proposta é, interrompe não, suspende isso, eu fico 6 meses fora, e na hora que eu voltar, continua a contar o tempo para inteirar os 5. Para assuntos particulares, prorrogar por igual período, ao invés de perder com o reinício de contagem. Tá? Como acontece hoje, né? Uma outra questão que está implícita na lei atual, lembra que eu falei que o princípio da lei é dar uma extensão das férias? Obrigatoriamente gozar junto com as férias, se não solicitarem apartado. Isso aqui evita do funcionário falar, mas eu vou perder? Não, você não vai perder. Você vai ter que tirar junto com as férias. Porque o princípio já era esse, era para estender as férias. Mas você pode tirar apartado? Posso, faço um requerimento lá e tiro. Porque senão, o que acontece? Fica na mão do servidor, ou fica na mão do secretário em dar, em conceder ou não, e fica aquele negócio. Depois ninguém sabe, aí vai lá no RH para perguntar, mas e agora? Não dá tempo de tirar mais. Vai perder? As férias, por exemplo. Não pode ficar sem tirar as férias. Isso aí dá um problema danado, porque nós somos... Então tem que tirar as férias. Licença, mesma coisa. Não está na CLT a licença. Mas, enfim, é um direito? É um direito. Mas então, para evitar a perda desse direito, que se tire junto com as férias. Isso evita aquele acúmulo também de licença, que pode gerar outros tipos de problemas, que eu nem vou mencionar aqui. Mas, enfim, também está presente na lei através do artigo 3, parágrafo 2º. E acho que o último item, que é prorrogar o prazo das licenças que vencerem até 31/12 para concessão, ou seja, o gozo, até 31/12/2020. Para que é isso? Veja, a licença, a lei, ela está em vigor. Ela não vai entrar em vigor, ela já está em vigor desde o dia 14 de dezembro de 2018. Como ela não foi implementada na sua totalidade, a gente está com problemas lá em sistema, e tem alguns casos ainda dando problema. Com essa, se for aprovada, né, quem sabe a gente consiga evoluir nisso e rapidamente colocar em operação. Só que o tempo não para, como diz o poeta. Né? O tempo não para. E as coisas estão acontecendo. E hoje já tem gente com licença vencida. E já venceu a segunda. E vai vencer a terceira. Enquanto a lei está em vigor, eu posso afirmar que está vencendo. Porque a pessoa está trabalhando, está adquirindo, se ela não tem aquelas intercorrências. Bem explicado. Se caso esse tipo de proposta não for aprovado, vamos ter que aplicar aquela outra, que daí é diferente na sua contagem, aí sim, pode ser que muitas pessoas sofram aí com a perda. Mas a ideia aqui é prorrogar esse período que não houve como tirar a licença para até 2020. 31/12/2020. Talvez seja até apertado para as secretarias aí se operacionalizar isso. Algumas secretarias têm uma demanda enorme e a gente sabe, eu tenho acompanhado a luta de cada secretário, e tem algumas aí que não tem nem material humano, né? Mas, enfim, a vinda aqui hoje é para esclarecer como funciona atualmente e qual é a proposta para que funcione sistemicamente, vamos dizer assim, que a gente consiga implementar. Motivos de interrupção. Como é que ficam os motivos de interrupção pós-reforma da licença-prêmio? Como fica? Aquela mesma telinha lá de perda e prorrogação. As faltas, mais de 6 faltas em 5 anos, continua. Os 30 dias de falta justificadas em 5 anos, continuam. A condenação em processo administrativo disciplinar em 5 anos, continua. O afastamento para assuntos particulares mudou de categoria. Antes ele perdia, agora ele prorroga. O afastamento de saúde
mudou de 90 para 180 dias. Tudo isso aqui em 5 anos. E com um detalhe, considerados a partir de 14 de dezembro de 2018. Veja que não é agora, esse ano, é do ano passado. Então tem todo um passivo aí que ocorreu, né? A gente trabalhou, faltou, tirou atestado, tal. Tudo isso aqui tem que ser medido a partir de 14 de 12 de 2018. Tá? Em resumo, as duas comparações. Essa aqui, eu pus anterior, me desculpe aqui, é a atual. Tá? Essa é a atual. Hoje é assim. A proposta é essa aqui. Ó, mais de 6 faltas, mais de 6 faltas. 30, 30. Condenação, condenação. Aqui o afastamento perdia, está em vermelhinho porque perdia. Aqui está em azul porque prorroga. Aqui era 90, passou para 180. Mas a categoria de prorrogação é a mesma. Tá? Então essa aqui seria a diferença proposta. Sendo que esse lado aqui que é proposto, considerar essas questões a partir de 14 de dezembro de 2018, que foi a data em que foi publicada a Lei 3.530. Quando uma lei é publicada, eu posso fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser, mas eu não posso alegar ignorância. É por isso que estabelece-se essa linha de corte. Se a lei é publicada, está valendo. Entende? É por isso que a gente se ampara nisso. Como ficam aqueles mesmos casos que eu passei no começo? 6 casos. 6, né? Como ficam aqueles exemplos? Ficam da seguinte forma. Aquele servidor lá que antes tinha perdido, porque teve 7 faltas, então ele tinha perdido, né? Aliás, ele adquiriu aqui, ó, por conta de outras questões, mas ele perdeu aqui e começou o reinício, né? Então ele tinha perdido aqui. Como que seria depois da reforma? Ficaria assim, ó. Ele continuaria com as faltas lá, mas essas faltas não seriam consideradas para mudar o período dele. Portanto, ele já teria os 5 dias, tá? E a partir de 14 de 18 aqui do 14 do 12 de 18, que seriam considerados os fatores lá de perda. Tá? Mas como o dele foi lá em 2014, está antes, né, de 2018, então não vai entrar. Aquela outra situação das faltas justificadas, lembram de 32, perdão? Ele perdeu aqui no começo e perdeu aqui de novo, ou seja, ele só ia ter direito em 2024. Como é que ficaria isso agora? Aquela linha de corte, para trás, ele já teria adquirido. Tendo aqui 15 do 5, né? É a data que ele foi admitido. A data de início dele. Então, as faltas não geram perda. Pode gozar os 5 dias a cada ano durante a contagem. E tendo a progressão aí para o próximo período. Como que fica aquele servidor que entrou em licença saúde? Lembra de 90 dias? Ele tinha lá 100 dias aqui que prorrogou o período para 14 do 4, o período dele aquisitivo. Mudando, inclusive, o período aquisitivo, a início, né? Veja que ele entrou em janeiro, né? 2 de janeiro, mas agora o período dele já era 15 do 4. Como que fica esse caso, depois da reforma? Desconsideraria essa licença aqui, mudaria para 180, então de qualquer forma já não ia atingir, né? Mas mesmo assim tem a linha de corte aqui, e ele teria adquirido 5 dias para gozo em 2019. Como que ficaria o exemplo 4, que é o caso do processo administrativo? Bom, aí no processo, eu não coloquei um slide aí disso, talvez tenha sido uma falha minha. No processo tem uma questão. Ele teve o processo aqui. O antes ele perde, né? Essa lei aqui é que está em vigor hoje. Então ele perde e começa a contar novo prazo. Na reforma proposta, ele vai ter o processo, só que no caso, nesse exemplo que eu dei, eu considerei que a penalidade dele
foi 3 dias de suspensão. Suspensão de 3 dias. Portanto, ele não perderia. Mas se fosse 7 dias, ele perderia. Porque a lei fala que é 5 dias, desde que o funcionário não tenha a proposta de lei, né? Tem um parágrafo lá que diz que se ele tiver mais de 5 dias de suspensão, aí ele perde. Tá? Veja que eu estou falando daqui para trás, não é daqui para frente, porque daqui para frente, qualquer tipo de processo, ele perde. 1 dia, 2 dias, 10 dias, tanto faz. Teve a condenação, ele perde. Tá? Mas tudo isso a partir de 14/12 de 2018. Se foi antes, nada acontece. Se foi depois, tem que ver lá os registros que tem lá no departamento pessoal. Então, nesse caso, ele também teria direito a 5 dias. O quinto exemplo é aquele da licença sem remuneração, afastamento para interesses particulares. Lembra que 180 dias aqui, perdia e reiniciava a contagem do período. Né? Na nova proposta, o que acontece? Ele teve os 180 dias, porém, como ele entrou em 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Em 2015, ele completou os 5 anos lá. Como a proposta desconsidera até 14/12/2018, não teve o efeito. Então, ele conseguiu adquirir esses 5 dias. Se antes ele perdia, agora ele não perde. E vai contando aqui o período para o próximo, segundo período lá de quinquênio. E vamos no último exemplo, que é aquele servidor que é antigo. Né? Ele perdeu aqui, ó, em 2018, no dia 31/7. Como a proposta da lei, esse foi o último dia de 8 faltas que ele teve nesse ano, o último dia de falta foi no dia 31/7. Portanto, como ele já tem o período aquisitivo, ele perde o ano seguinte. Ele não pode gozar em 2019. No caso da reforma ser aprovada, ele continua com as faltas lá, porque isso não pode sumir, é registro, mas para efeito de licença-prêmio, ele teria o gozo. Por quê? Porque ele tem os 3 quinquênios completos, as faltas não gerariam a perda, portanto, ele pode gozar os 15 dias, porque ele é de 99, né? E a partir de 14, 12, 18, passam a valer aquelas regras para o quinquênio de 5 anos. Curiosidade só, se essas 8 faltas fossem em 2019, ele perderia o direito ao gozo em 2020. Tá? Só para esclarecer, porque esse é um caso que quando a pessoa já tem o tempo de serviço necessário, o limite, né? Já chegou no teto, ele não tem mais o período aquisitivo. Agora, não sei se pode perguntar. Deixa eu só dar uma explicação antes. Hoje a proposta aqui é esclarecer qualquer dúvida que tiver ao alcance nosso. Eu acho que vocês puderam ver, quem está assistindo também, que não é um tema tão simples, não é fácil sentar e fazer cálculos, essas contas e tal. Cada caso é quase único, cada caso. Nós estamos lá na administração, eu e minha equipe, há 10 meses debruçados em cima disso. Claro que não é todo o tempo, porque os senhores receberam pagamento, receberam alguns benefícios que a prefeitura fornece, tudo lá vem do RH. Então a gente parou a engenharia aí de pensar sobre isso para poder atender as rotinas trabalhistas. Mas assim, nós estamos há 10 meses debruçados em cima disso e falando com a empresa para alterar sistema de informática, lá nosso sistema de folha, para entender a lei e colocar dentro. E a gente esbarrou em diversos pontos que não foi possível operacionalizar até o momento. Portanto, eu posso esclarecer alguma dúvida aqui no sentido conceitual.
Se alguém levantar a mão e disser, mas e o meu caso? Ó, eu tenho falta... Não, eu preciso sentar lá e ver o caso. E aí fazer os cálculos, e nós estaremos, né, sempre estivemos e estaremos também, à disposição para isso. Eu só tenho pedido para o pessoal ter um pouquinho de paciência para a coisa fluir. Na hora que fluir, a gente vai estar lá disponível para explicar o que for necessário. E eu queria deixar um recado aqui ao servidor também. O servidor pode requerer o que ele quiser, sempre. Sempre ele pode fazer o que ele quiser de requerimento. E esse requerimento tem que ser apreciado no tempo hábil, dentro da lei. Se a lei autoriza, vai se conceder. Se a lei não autoriza, não tem como conceder. É assim que funciona a legislação. Então, mas eu posso, tem vários servidores que me param, mas eu posso fazer o pedido e falar, ainda, vamos ter uma audiência hoje, nós vamos conversar, explicar como funciona e tal, mas se você quiser fazer o pedido, faça, não tem problema. Todos nós podemos pedir o que quiser, não é proibido não, podemos fazer. Agora, se vai ser aceito esse pedido, se vai ser deferido, que é uma palavra que a gente usa, né, são outros 500, porque daí tem que ser apreciado à luz da lei, para ver o que a lei diz sobre o tema. Tá? Então, só queria dar essa explicação, porque de repente pode ser que surjam aqui casos específicos, pontuais, do seu caso. Esse eu não consigo tratar aqui, porque eu vou precisar de informação. Mas e na hipótese de, igual você falou ali da perda, lá, e se for 5 dias, perde? A gente vai lá na lei, eu estou com a lei aqui, não mostrei, mas está aqui o rascunho do projeto, e a lei também original, e a gente pode tentar esclarecer. Estamos aqui também com o Dr. Reinaldo, que nosso jurídico pode eventualmente nos socorrer aqui numa deficiência nossa de interpretação. Desculpa, Matheus. Vou citar dois casos comigo. Meu caso, eu troquei de função na prefeitura. A minha contagem é a primeira admissão. É o que eu falei. Nós vamos ter que pegar lá o seu caso. Qual que é a nossa interpretação? A lei... A lei diz assim, no parágrafo 1º. A cada 5 anos de serviço, de ininterrupto serviço. Tá? E embaixo esclarece. Considera-se ininterrupto o tempo de serviço prestado ao município pelo servidor que passa a exercer outro emprego devido ao concurso público prestado no Poder Executivo de Pederneiras. Então, o que acontece? Você entrou trabalhar na prefeitura através de um concurso público para auxiliar administrativo. Surgiu a oportunidade de fazer o concurso para agente administrativo. Você fez aquele concurso, prestou, passou, foi aprovado e foi chamado. Se não houve interrupção, está valendo. Isso é comum na esfera pública. No fórum acontece isso, polícia acontece isso, em vários segmentos acontece. Inclusive de níveis diferentes, de poderes diferentes. Então, nesse caso, não teve interrupção, mesmo que eu mudei a função. Se não teve, vai ser contado lá do início. Tá. Outra coisa que também uso de exemplo, eu fui condenado ao processo administrativo, né? Uma advertência e 1 dia de suspensão. Eu vou perder o que eu tinha para trás? Então, são 2 situações nesse caso. Aí já estamos falando de perda. Na situação atual, nós não estamos falando de data, eu não sei. Hoje é assim, processo administrativo, se houve uma condenação, houve uma penalidade, veja, nós não estamos falando aqui se eu concordo, se eu não concordo, se é certo, se é justo, se é honesto, nada disso. Nós estamos olhando para a lei que está aprovada, estamos interpretando a lei. Hoje, ela diz que a condenação em processo administrativo ocasiona a perda e reinício da contagem. Não fala lá que é 5 dias de suspensão, se é 20 dias, não fala se é advertência. Uma advertência por escrito ali é uma penalidade.
Então, deve ser interpretada dessa forma, hoje, né? Com a alteração da lei, isso não muda, só que a linha de corte é o diferencial. Passa a valer isso daí a partir de 14/12/2018, não mais para trás. Passa a valer a partir da publicação da lei. Não sei se consegui. Não esclareceu nada. Não? Não. É assim, ó. É por isso que eu estou falando, é difícil por causa da data. Que data ocorreu a coisa? Não, se tem um tirado, não interrompe. Se tem o que, é porque eu não entendi isso. Eu entendi que dentro do seu período houve um processo com uma suspensão, um dia lá, suspensão. Se dentro do período houve um processo, hoje esse fato interrompe e começa novo prazo. Agora, veja que você não falou, eu entrei por exemplo, eu entrei lá atrás, em 90, entrei, 92. Então, se eu tive um processo lá atrás, hoje o sistema tem que olhar a minha vida e falar, lá atrás você perdeu. Então começou de novo, mas eu tive, por exemplo, um processo em 93. Quanto tempo faz? De repente eu já tenho tempo de novo. Ou então eu tive o processo em 2000. Mas lá em 92 até 2000, eu tive quantos anos? Entendeu? Eu já tive direito adquirido. Tá, não, mas o que eu quero saber é o seguinte. Pela lei, se não tivesse o processo administrativo, eu teria 10 dias. Certo? Tá. Eu tenho 13 anos. Você tem 13 anos, beleza. Teria 10 dias. Beleza. Eu fui condenado num processo administrativo esse ano, recentemente. Né, um dia e uma advertência. Eu vou perder os 10 dias para trás? Não. Não, eu só perco a contagem dos próximos 5 dias que eu teria direito. Veja, você tem 15 anos, parta sempre desse princípio. Você tem 15 hoje? Não. Então você está em contagem de algum período. Eu perco essa última contagem, então. É isso que eu queria saber. Tá bom, explicado. Então, mas agora você deu anos, né? Você falou, eu tenho 10 anos e tal. Sim. Você deu parâmetros para a gente pensar. Da forma que você tinha falado, só falou que eu tive um processo. Teve um processo. Sim, da contagem eu entendi. Isso, atual eu perdi. Isso. Aí começa o ano que vem contando novamente. Ou tem que esperar dar 5 anos para ter. Não, começa no dia imediato a sua penalidade. Outro caso também. Eu tenho mais uma sindicância que está em processo. Essa sindicância se deve a um fato que aconteceu esse ano. No mesmo período da outra sindicância que eu fui condenada, mas ainda não foi julgada. Se caso eu só for julgado o ano que vem? Aí a lei diz o seguinte... Quer dizer, eu vou perder esse ano e o ano que vem a contagem por causa... Calma. Desculpa, você terminou a pergunta? Não, é isso. Nesse caso específico, vamos lá. Você tem um período de tempo, teve um processo, perdeu, começou novo prazo. Você está lá contando o novo prazo, o sistema está contando o seu novo prazo. Opa, sindicância. Até o momento que abriu uma sindicância ou um processo administrativo, nada aconteceu. A não ser uma coisa, você não pode gozar, você não pode usufruir do seu direito. Já adquirido, aqueles 5 dias lá que você já tem, você não pode tirar enquanto o processo está aberto. É isso que a lei fala, suspende. Se você for condenado, aí aplica-se o que a lei fala. Se você não for condenado, for absolvido, nada acontece. Você vai poder tirar no momento oportuno. Agora, o fato não é quando ocorreu. O fato acontece, para efeito da licença-prêmio, ele acontece quando é aplicada a penalidade. É aí que dá origem ao motivo de perda ou prorrogação. É quando acontece o evento. Tá? Não quando o fato gerador... Às vezes a coisa aconteceu há 2 anos atrás e está sendo investigado. Tem uma série de passos aí que eu não vou poder entrar nesse mérito. Na hora que tem bateu o martelo, é isso. A comissão lá entendeu que é isso. Então, o prefeito despachou. A partir dali, sim, a gente tem a sentença, vamos dizer assim, definição. Tá? Não sei se deu para entender aí, mas é dessa forma que funciona. Tá?
Se eu tiver 15 anos e eu faltei durante o ano de 2018 e 2019, tive muitas faltas. Eu vou poder tirar cada 5 anos? Você já tem mais de 15 anos? Ah, no total eu tenho 30. Não. Nesse caso hipotético. Já tem os 15 dias. Já. Quando tem os 15 dias, é aquele último slide. Funciona assim, ó. Se a pessoa faltou, ela perde no ano seguinte. Só no ano seguinte. No outro ano volta ao normal. Aí ela faltou no ano seguinte, ela perde de novo. Não, é assim, eu já tenho direito adquirido, como você falou, 15 anos. Certo. E aí eu tive, em 2019, faltas. Tá. Aí, não vou poder tirar? Em 2020, não. Uso atrasado? É. Porque Uso você atrasado. faltou, né? Você perdeu. Perde Porque tudo os 15 anos, então? os 15... Não perde tudo. Só perde no ano seguinte. Só no ano seguinte. É sempre um ano. Quando... Se eu for fazer o requerimento lá dos 15 anos, posso tirar? Não, o requerimento você pode fazer. Se vai ter ou não, aí é aquilo que eu falei. A gente vai ter que ver lá quando que aconteceu isso, qual foi o dia, porque tudo, não sei se vocês perceberam, tudo aqui é com base em datas, né? Com base em datas. Então é 14 do 12 de 18 que nós estamos falando, é a data de admissão nossa. Um detalhe, para que tenha o gozo, quando eu falo no ano seguinte perde, não é o ano da forma como a gente entende aí, é o ano seu. O meu ano, ele começa no dia 19 do 3 de algum ano. 90. Todo dia 19 de março. Foi a minha admissão, lembra que eu mostrava aqui a admissão? A minha admissão foi no dia 19 de março. Então, todo 19 de março eu faço aniversário de prefeitura. Tá? Ali começa o meu ano, não é em janeiro. As férias, quando que eu venço minhas férias? 19 de março. É ali que começa meu ano. Então, quando eu falo ano aqui, talvez eu devesse ter dado essa explicação no começo. Mas eu falei que é muito parecido com as férias. O propósito é uma extensão das férias. Então, o ano não é de janeiro a dezembro. É do mês que você entrou, do dia que você entrou, até 12 meses depois. E é assim que vai. Tá? Nesse caso aí, perdeu num ano, você não tira no outro. Não, estou dizendo assim, eu não entendi. Direitos, o que passou fica para trás. Você falou. Adquirido. Esquece o que aconteceu, não é? De 2000. Não, é uma proposta, isso aí não foi aprovado Antes ainda. de 2018. Isso não foi aprovado. Não está em discussão aqui. Isso aí, os vereadores que vão debruçar sobre o tema e vão aprovar ou não. É só uma proposta Certo. de alteração. Tá? Então, sim, esquece tudo, mas é uma proposta. É uma Mas proposta. mesmo que se votarem a proposta, se em 2019 eu perdi bastante dia, Aí perde. Porque perde os 15 porque dias para trás. a proposta, 15 anos? a proposta. Mesmo. Quer dizer que eles não vão dar os anos anteriores? Deixa eu só fazer uma... existe uma confusão um pouco sobre o tema, por quê? Porque, diferente das férias, as férias é assim, você trabalha um ano, descansa 30 dias no ano seguinte. Trabalha mais um ano, descansa 30 dias. Trabalha um ano, descansa 30 dias. Trabalha um ano, descansa 30 dias. A licença-prêmio não, você trabalha 5 anos para adquirir o direito. Adquirir o direito, aí você descansa 5, 5, 5, 5, 5.
Esse descanso você já tem, não perde mais esse descanso aqui, nos próximos 5 anos. E enquanto você está descansando em cada um dos anos, você também está adquirindo o segundo período, fazendo com que ao final mude para 10 dias. Esses 10 dias vai descansar 10 dias em cada um dos anos aqui que compõem o próximo quinquênio, enquanto adquire os 15. Esse é um negócio difícil de entender, porque a gente chama isso de período aquisitivo. O período aquisitivo são 5 anos. E o período concessivo é anual, mas também é durante os próximos 5. Exceção feita quando se atinge os 15, que daí passa a ser anual. É o que a lei diz. Pois não? A dúvida é assim, lógico, cada funcionário É um caso. vai estar fazendo seu requerimento e vai ser estudado a cada caso, um caso. Ok. Aí você referiu aí na frente a questão de lei publicada não pode ignorar. Então, assim, lá atrás já existia uma lei onde a gente, com 5 anos, adquiria 3 meses de licença-prêmio. Aí cancelou, revoltou todo mundo, aí voltou a falar de novo dessa licença-prêmio com uma nova lei. Então, qual foi a diferença de mudar essa lei? Se já existia uma lei anterior, onde a gente já era segura isso, para garantir nossos 3 meses. E todo mundo foi prejudicado, funcionário todo prejudicado, revoltado, e agora fica esse monte de conversa, de histórias, de falta, de tudo. Para quê? Se já existia tudo isso lá atrás. Então, qual seria a diferença de lá para agora? A diferença lá, a lei, ela estava embutida num outro conceito, que é o chamado assiduidade. E ela trazia, na sua completude, vamos usar uma palavra aqui, outros benefícios junto com a lei. Trazia, por exemplo, o Vale Especial de Natal, trazia o 14º salário, que é pecúnia. Pode ver que essa lei nova não se fala em pecúnia. Não pode ter o pagamento desses dias. Eu posso receber os 5 dias em dinheiro? Não pode. Esse é um problema, que a outra lei falava e essa não fala. Não sei se teriam outros agravantes, porque a outra lei, a lei anterior, desculpa. Também tinha. Não puderam optar. Tinha isso também. Então, esse é um agravante também, Tá. que no mesmo local, no mesmo empregador, Entendi. 2 tipos de licenças diferentes. Quer Benefício. dizer, uma licença e outro benefício. Tá. Então, isso não é... Veja que eu não estou julgando se isso é bom, se isso é ruim, eu estou explicando uma diferença que eu pessoalmente vejo numa lei e vejo na outra. Também não estou dizendo que essa é melhor, que essa é pior, que a outra era melhor, que a outra é pior. Não estou fazendo juízo de valor, eu só estou explicando o que tinha. Se isso é suficiente para a gente não perder futuramente, não posso afirmar. Primeiro, que eu não sou advogado. Segundo, que as leis do Brasil, elas sofrem com o ano, com o tempo, elas vão se transformando. Coisas que eram permitidas não são mais. Coisas que não eram permitidas agora são. Então, há uma dinâmica nas coisas. Não sei se isso é suficiente, se apreciada pelo mesmo colegiado que apreciou a outra, se passa, se não passa. Não sei, eu sei que é uma intenção de dar um benefício. Claro que isso foi estudado, temos o nosso jurídico, estudou a causa tal e propôs. Agora, se é suficiente, o tempo vai dizer. Hoje, a proposta aqui não é nem dizer, não vamos abandonar tudo, não é nada disso. É explicar como funciona a lei que está em vigor, foi votada em 14/12, como que a proposta para fazer algumas alterações foi desenhada, o reflexo dessa lei atual, o reflexo daquela lei, daquela proposta, para esclarecimento, apenas isso. Não, sim, mas a lei que já existia, foi feita uma nova lei. Dizem que o Tribunal de Contas está sempre atrás de o que é o correto. Então, se existia e foi cancelado porque estava ilegal, por que agora vai ser legal então tudo isso? Não sei te dizer. Né?
O que eu sei é que são diferentes. São diferentes as leis. Porque assim, Jorge, que a questão, assim, toda lei que é feita dentro da Sim. Prefeitura Municipal de Pederneiras, sempre existe uma maneira de cancelar, sempre prejudicando o funcionário. Então, quer dizer, se o Tribunal de Contas está em cima disso, então rever com cuidado a questão de cancelar, fazer uma nova lei ou manter a mesma. Para quê? Tudo isso, se está tudo correndo bem até lá. Sempre tinha aquela coisa, 5 anos, 3 meses, tinha direito, ok, tirou, beleza. Não tirou, tinha outros problemas, falta e tudo mais, selava e acabava o problema. Ninguém estava brigando e nem discutindo a questão. Sim. Então estava tudo correto. Então, o Tribunal de Contas está meio que esquisito, né, nessa parte, né? Ou ele vai e segue uma lei e segue em frente, ou então cancela tudo de uma vez. Você não revolta ninguém mais. Veja, eu não sei se o doutor Reinaldo vai querer falar daqui a pouco, mas olha, lei é o que eu acabei de dizer. De repente, a CLT, por exemplo, a gente trabalhou com regramento até 2017. Chegou em 2017, em julho de 2017, houve uma alteração na lei, foi promulgada para valer daí 120 dias, entrou em vigor em novembro de 2017. Mudou diversas coisas, diversas coisas. Era uma lei também. Eu acho que em alguns aspectos pode ter prejudicado. O que eu vou dizer? São leis. O colegiado que aprova é que se debruça sobre o tema e vê se aquilo lá vale a pena ou não. Enfim, tem toda a prerrogativa, inclusive de revogar a que está em vigor. Entendeu? Eu não quero ser impopular, mas o que eu vejo, às vezes, é que há um movimento de não ter a licença-prêmio no país. Não estou falando em Pederneiras, estou falando no país. Eu percebo que há. Você vê o Congresso lá votando outras coisas. Agora estão falando em o servidor perder a estabilidade. Estão falando isso. Então, existem transformações acontecendo diariamente. Eu não estou aqui para garantir que essa lei passou por mim, eu estudei, esmiucei, e nunca vai ser derrubada. Longe de mim falar isso. Estou aqui para explicar o que acontece. Que gera uma expectativa no servidor, não tenha dúvida. Eu convivo com isso diariamente. A todo instante tem alguém requerendo o seu direito, ou suposto direito, né? E depois a gente mostra, fala, não, mas não é bem assim do jeito que você está pensando, é assado, tal, e vai explicando determinados casos. Agora, se dá para sustentar ou não, é o que eu disse, o tempo vai dizer. Hoje, trata-se de um benefício. E talvez isso até estimule o que aconteceu aí, todo mundo desesperado querendo tirar a licença porque ia perder, né? Talvez pelo próprio texto da licença, porque fala que tem que ser no ano concessivo, e está certo, está certo. Preocupado com isso, eu procurei o jurídico e falei, a gente precisa fazer alguma coisa, porque não acho justo, o servidor não tem culpa nenhuma do sistema não estar pronto para dar licença. E eu trabalho com isso, não comecei ontem, trabalho há muitos anos com isso. E quase que me sinto frustrado por não ter conseguido implantar um negócio desse aqui, que é um benefício que eu tenho direito, porque eu sou de carreira. Mas eu não posso ser leviano também de fazer de qualquer jeito, porque eu não consigo. Entende? Então a gente precisa discutir, podemos discutir e falar. Hoje aqui o intuito é de esclarecer. E eu entendo, a gente viveu muito próximo essa insatisfação do servidor, de ter um benefício cerceado, cortado, isso aí foi vivido na pele dentro da minha área. A gente viu isso aí, a tristeza. Nós tínhamos, em média, ou melhor, não vou nem falar de média, vou falar do último mês, que foi junho 2018. Não, 17, né, que perdemos? Acho que foi 17, né? Em junho de 17, nós tivemos 255 faltas ao trabalho. 255 faltas ao trabalho. Em julho, depois da perda, que aconteceu, acho que dia 15, 16 de julho, um mês depois, não foi nem um mês, né? Nós tivemos 450 faltas.
qual que é a minha leitura como secretário de administração? O servidor mandou um recado. Estou insatisfeito. Estou insatisfeito. Não estou dizendo que isso é generalizado e tal, porque eu também fiquei insatisfeito. Mas eu não vou agir dessa forma, faltando, desconsiderando. Eu vou manter a mesma toada, né, da forma como encaro o trabalho. Mas isso é de cada um, e cada um tem o direito de se manifestar da forma como acha. Se antes eu me programava para não ir no médico durante o expediente, eu ia de noite, sei lá quando, não sei. Agora não, perdi a licença, eu não vou mais me preocupar, não. Não estou dizendo também de quem é a culpa, estou dizendo que a licença foi julgada inconstitucional. Então, é uma coisa difícil, mas acontece. Tem acontecido aí no Brasil afora. Eu não estou aqui para defender A ou B, C ou D, eu estou aqui para explicar como é que funciona e qual que é a proposta que minimamente a gente vislumbrou. Também não estou dizendo que é a perfeita, que é a proposta perfeita. Estou dizendo que é aquela que a gente enxergou de entregar. Matheus, quer perguntar? Mas agora me surgiu uma dúvida, porque a licença prêmio é só para funcionário de carreira, né? Sim. E o que acontece quando o funcionário era de confiança e nesse tempo ele passou no concurso e carregou o tempo de quando era de confiança? Olha, qual que é a nossa ação lá? A nossa ação é ler a lei e cumprir a lei, que está escrito lá. Não vou falar para você que não tem momentos em que você tem que interpretar. Tem. E o nosso entendimento lá é de que o funcionário comissionado, como é o meu caso nesse momento, não tem direito. Eu não estou dizendo que eu não tenho direito. Eu acho até que eu não deveria ter. Mas isso é uma outra conversa para uma outra audiência pública. Entendeu? Eu entendo que o comissionado não tem direito porque ele não é um servidor concursado. Dessa forma, o sistema está tratando isso aí desse jeito, como eu estou te falando. Se alguém vai entrar contra, vai assim, questionar, vamos dizer assim, essa interpretação nossa, para usar essa palavra, da lei, aí vai ter que ser discutido. Nós vamos ter que discutir, porque a nossa interpretação é essa, de que o comissionado não é um servidor de carreira, portanto, ele não faz jus à licença. Tá, mas eu estou perguntando o que é de carreira hoje, mas carregou o tempo quando era comissionado. Aí tem que ver o caso lá, porque eu não sei disso aí. Tem casos assim, de funcionários que carregaram o tempo quando era confiança. É uma outra lei, não é essa. Tá. O tratamento vai ser diferente, então. Tá, mas eu queria saber qual que é o entendimento dessa lei sobre esses casos. Essa lei não considera. Não considera, Não. só o tempo que ele é efetivo. Só o tempo efetivo. Essa dúvida. Tá bom. É, isso que eu disse aí, só efetivo. Essa eu sei. Eu não tinha conhecimento dessa outra aí. Sim. Não, é Então, outro se ele tem assunto, né? 10 anos na prefeitura, 5 foi confiança, só vai contar os 5 Só os 5. como efetivo. Veja, estou falando aqui do nosso entendimento, aquilo que nós estamos tratando dentro do sistema, inclusive. Tá? É dessa forma que nós estamos tratando. Mais alguma... acho que você explicou mais ou menos o que a Maria perguntou. Foi derrubada a lei devido à assiduidade, né? Porque entende-se que o funcionário já é remunerado e não poderia ser beneficiado de uma coisa que é dever dele, que é não faltar, né? Foi mais ou menos esse o entendimento do Tribunal de Contas. E eu acho que ele tem até razão sobre isso. Mas essa nova lei também não está se baseando numa assiduidade, só que não usando o nome assiduidade? Olha, eu pesquisei um pouco a lei federal e traz mais ou menos a mesma coisa. Não é a mesma sistemática.
de 5 anos, 5 dias, 10 anos, não é esse o cálculo. Mas os fatores de risco ali, de perda, também são os mesmos. Também são os mesmos. Não sei se, aquilo que eu disse, não sou advogado, não tenho como defender essa tese de que lá foi só assiduidade. Eu tenho para mim que teve a questão da pecúnia. Eu tenho para mim que teve essa questão da pecúnia e outros fatores, talvez esse também. Mas a pecúnia estava envolvida lá. Diógenes, a minha pergunta é, se for aprovado, né, se os vereadores aprovarem essa mudança que vocês colocaram, a prorrogação da licença-prêmio, o ano que vem, como é que fica? Que nem a gente fala pela nossa parte, que é da educação, né? Esse ano não deu tempo todo mundo tirar, quem tem direito. Se for prorrogado, seriam 2 períodos para ser tirado? Eu vou tirar 30 dias? Como que vai ser? No meu caso, né, que eu já tenho os 15, tenho os 30 anos, então eu já tenho, né, 15 dias garantidos. Então, se for prorrogado, eu vou tirar o ano que vem 15 dias ou eu vou tirar 30 dias o ano que vem? Tá. Então, veja, vamos falar hipoteticamente, tá? A gente só pode falar concretamente quando a gente pega lá uma lista e vê o nome, vê a data que entrou, vê a data que saiu, se teve intercorrência, se não teve, aí a gente pode falar sobre fato concreto. Mas numa situação dessa, subentendendo que já tem o direito, independente de se aprovar ou não a lei, existe uma lei em vigor, a não ser que revogue a lei. Porque hoje já existe uma lei em vigor. Ela só não foi, na sua plenitude, implementada. E não sei como será, se não for aprovada. Mas assim, a gente vai ter que dar um jeito lá, sistemicamente falando, e fazer valer. Em 14/12/2018, ali é a linha de corte. Ali começou a vigorar uma lei de licença-prêmio. Para trás, tem que olhar tudo que a pessoa tinha e ver se ela teve o direito. Encontrou-se que a servidora X tem o direito. Tem o direito a 15 dias, vamos supor. Porque é muito antigo, meu caso. Eu tenho direito a 15 dias. De 92 para cá, tem mais de 15 anos. Então, vai olhar para o meu caso e vai falar, ele tem direito. O que vai acontecer? Em 2018, em 2019, quando virou o ano, eu já tinha direito a 15 dias. Em janeiro de 2019. Eu não tirei. Daqui a pouco é janeiro, eu faço aniversário de prefeitura em março de 2018. Em março de cada ano. O que aconteceu em março de 2019? Se eu já tinha direito em janeiro, em março, dobrou. Em março do ano que vem, no outro março, se eu não tirar, entendeu? Imagine que eu não tirei. Por isso é que tem que estender o prazo para dar tempo de tirar o que for válido até 31/12 desse ano. O que for adquirido, é isso que nós estamos colocado na lei, para poder estender esse prazo para tirar. Porque quem começou agora não, porque vai ter que cumprir ainda o quinquênio. Mas e quem já tem? Porque também a lei estava valendo a partir de junho, né? Ela é de dezembro, mas ia poder tirar... Não, a gente ia poder tirar a partir... Lembra que tinha lá... Não, para poder tirar a partir de maio, junho lá. Aquilo lá foi um decreto que nós fizemos, porque é o seguinte, não tinha como lançar. Sim, não, eu entendi. Então, mas não é que vai poder aí tirar. Não deu tempo para a gente tirar. Perfeito. Mas aí então vai poder tirar junto o ano que vem, é isso? Sim, tá. É isso que a lei está fazendo, está dando um prazo maior, porque não tem tempo mesmo de tirar. Diógenes, assim, mas como vai ter uma garantia que isso não vai mudar de novo? Que vai ser mais uma lei ignorada? Porque quem me consta, tem funcionário, servidor no caso, que já está sendo feito a folga, né, gozando de direito de 15, 5, 10 dias, conforme o tempo de serviço. Aí, assim, a pressa de todo mundo de não perder, porque já perdemos muito ali atrás. Então, quer dizer, todo mundo fez o requerimento, chega no RH, vai ser demorado, porque cada caso é um caso estudado.
Aí, assim, eu estou aguardando esse resultado, vai demorar. Já era para poder ter tirado, não conseguiu. O ano que vem, mesma coisa. O outro, mesma coisa, cancela. Aí perde de novo. Então, eu não sei, teria que ter uma forma de quem tem direito já ir gozando, independente de estudo de caso. Porque senão, mais uma vez, nós vamos perder novamente, e para nós não é legal isso aí. Como servidor, eu falo, eu sei bastante assim, perguntas que a gente ouve na rua, dúvidas e revolta, sim. Então, quer dizer, mais uma vez perder não será justo para nós. Então, eu não sei qual seria a forma de quem já tem seu direito adquirido gozar dessas folgas. Então, Tá. É assim, ó, eu não tenho, não é que eu não quero, eu não tenho como garantir nada. Eu não tenho. Isso. Agora, ó, sim. Agora, uma coisa que você pode ter, e todo servidor que está aqui pode ter, e quem está nos assistindo pode ter de mim, é que eu estou debruçado em cima desse tema há 10 meses. E não só eu. Eu, Daniel, que está aqui, a Silmara, a Fran, a Jéssica. Nós estamos lá, uma hora eu converso com um, outra hora eu chamo outro para conversar. Vamos ver isso, vamos ver aquilo. E converso com o pessoal lá do sistema. Eu trouxe a pasta aqui de OS, de chamado, que a gente tem aberto para corrigir isso, corrige aquilo, corrige aquilo. Então, a gente quer implementar. Só que do jeito que está, se implementar do jeito que está, muitos vão perder e vão virar para mim e vão falar assim, mas antes eu não podia dar 6 faltas no ano. Então eu dei 3 no ano, 2 no outro, mas somando deu mais de 6. E aí perde. Então é para evitar essa perda que nós estamos aqui hoje, explicando a proposta que foi desenhada para corrigir ou para amenizar esse problema. Agora, se isso vai perder lá na frente, eu não tenho como garantir isso. Sim, mas para tirar logo é preciso ter um regramento. É isso aí. Se a Câmara aprovar ou se ela não aprovar, vai ser a regra que está lá hoje. Já existe um regramento. É a que está lá. A gente está querendo ver se consegue amenizar para ser mais fácil até para instalar no sistema. Mas se não der, a gente vai seguir com o que tem, sem problema. Que também não sei se, não dá para garantir, né? Bom, é isso. A vida de todos, né? Tanto dos funcionários quanto de vocês também no RH. Em tese, vai facilitar. Porque a linha de corte sendo a partir de dezembro de 2018, você vai contar, então, praticamente esse ano para cá, então vai facilitar bastante Isso. a vida de todos, né? E fica algo, só que assim, veja que nós já estamos em 2019. Então, de 18 de dezembro para cá, já correu um ano. Mas talvez seja melhor observar um ano daqueles requisitos do que toda uma história. Seja mais fácil correr só um ano. Não sei. Entendeu? Beleza? Obrigado a todos, viu? Bom, gostaria de agradecer então o Diógenes que prontamente nos atendeu. Na semana passada fizemos uma reunião com os vereadores e ele se prontificou a vir fazer essa audiência pública. É um tema delicado, mas pedi para ele fazer os slides, que ficaria mais fácil de entender os exemplos, e ele veio prontamente hoje para exemplificar realmente alguns casos, mas como ele disse, são particularidades de cada um. Então, quem tiver alguma dúvida, acho que é mais fácil procurar o próprio RH do que nós, vereadores, cada um às vezes ia explicar de uma forma. Então, o caminho mais fácil, mais rápido, é realmente o pessoal, a equipe do Diógenes lá no RH. Gostaria também de chamar o Dr. Reinaldo, que é o procurador jurídico do nosso executivo, tem um know-how, dispensa comentários, doutor, para o senhor fazer também uma explanação, acho que é de extrema importância para as pessoas entenderem, até no caso da servidora, em relação
a segurança jurídica disso, como que funciona. O doutor Reinaldo poderia explanar melhor. Obrigado. Boa noite a todos. Eu acho que o meu colega, secretário da área, foi bastante esclarecedor com os exemplos que ele fez, etc., né? Expondo todo o projeto de lei que o Executivo está levando à Câmara e também as posições da atual legislação a respeito do assunto. Eu vi a preocupação da minha colega ali com relação a futuro, né, das leis. E o Diógenes colocou bem, é muito difícil, até mesmo para a gente que é da área jurídica, dizer, olha, esta lei não pode ser questionada amanhã ou depois? Pode. Vai ser constitucional ou inconstitucional? Somente a Justiça que pode declarar, como fez, não o Tribunal de Contas, como vocês aventaram, mas sim o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E isso foi uma longa disputa lá, nós defendendo a tese da legalidade, constitucionalidade, eles acabaram entendendo, e a última palavra que a gente teve que obedecer, e então foi revogada a nossa lei da licença-prêmio. Esta nova lei, que hoje está em vigor, ela teve outros parâmetros, não só a assiduidade, que foi exclusivamente daquela época, né? Por isso que nós acreditamos na constitucionalidade dessa nova lei. E nessa mudança também. Esta mudança, creio eu também, por todas as explicações que o Diógenes nos deu, não há qualquer perda para o funcionário, nenhuma. Eu não consegui aventar nenhuma hipótese de perda para o servidor. Pelo contrário, nós vimos hipóteses apenas de resolver uma situação que muita gente poderia ter 30 anos de trabalho e não adquiriu um primeiro quinquênio ainda. Por quê? Porque teve faltas, ou porque teve uma daquelas intercorrências do artigo 2º da lei. Então, vejam, isso era uma coisa que poderia deixar muita gente de fora do gozo do que veio até aqui. Então, esta linha de corte que nós falamos aí, a partir da publicação da lei, por que a partir da publicação da lei? Porque a partir daí todo mundo ficou conhecendo que não são mais 5 faltas no ano, mas 5 faltas em 5 anos, né? Enfim, todos aqueles requisitos lá. E isso viria, então, a contemplar vários funcionários que sequer teriam propriamente o direito. Então, essa linha de corte veio e trouxe para cá apenas o tempo de serviço. E a partir de dezembro de 2018, nós estamos computando lá, né, todas as intercorrências que aconteceu com o funcionalismo, né? Agora, as questões mais profundas da área da constitucionalidade ou não, eu acho que não é o tema que a gente deva abordar aqui, porque muitas vezes isso aí é confuso até mesmo nos tribunais, né? Às vezes uma Câmara entende de uma forma, outra de outro, sobe para o Superior Tribunal de Justiça, é outro entendimento, vai ao Supremo, nós temos visto aqui todos os dias, né, o Supremo dizendo coisas que ele disse no dia de ontem. Então, nós sabemos que a justiça, nós estamos perante a justiça dos homens, né, uma justiça falha, cheia de defeitos, etc. e tal. Não é a justiça divina, onde é onipresente, onisciente, e não tem problema de erro, né? Então, aqui nós temos essa questão. Eu faço parte, devo completar em 2021 50 anos dentro da lida forense, do judiciário. Eu posso dizer com tranquilidade que é difícil a gente falar, mas o poder judiciário e tudo que tem em seu redor é muito falho muitas vezes, né? Justiça dos homens que carrega isso aí e muitas vezes não contentam o cidadão, né? Então era isso que eu queria agradecer a todos aí a presença, né? E dizer que nós estamos à disposição dos funcionários também lá na prefeitura. Obrigado. Obrigado, doutor Reinaldo. Obrigado, Diógenes. Novamente, parabéns pela apresentação, pelas explicações. E quem realmente ainda tiver algum tipo de dúvida, o Jorge já colocou à disposição aí, não só ele, mas toda a equipe, que é extremamente competente, para poder fazer os esclarecimentos. Então, na próxima sessão, a gente coloca o projeto em pauta para votação. Então,
Obrigado, gente. Obrigado vocês que compareceram. Obrigado, pessoal, nos assistindo aí de casa. Está encerrado, então, a audiência pública. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Obrigado.